Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Dá um joinha aí, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube, pegue o link de descrição desse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. Também deixa nos comentários ali, na descrição dos comentários, o que você achou desse vídeo, da onde você está nos assistindo, para que a gente possa se conectar juntos aqui, numa só fé e num só coração. Então vamos que vamos, estamos lendo o 6º capítulo da carta de Paulo a Timóteo, né? Nós já estamos encerrando essa carta, glória a Deus, uma jornada linda, aprendendo à luz da palavra de Deus, pregação expositiva, versículo por versículo, nós estamos estudando toda a carta de Paulo, a primeira carta, a primeira epístola, ou carta, né, pastoral de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 1. O que a palavra de Deus tem para nos ensinar nesse lindo trecho das Sagradas Escrituras? Versículo 1 diz: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. É interessante, né, que naquela época não existiam trabalhadores livres como hoje, né? A não ser, claro, às vezes o servo que tinha algumas benfeitorias em detrimento aos escravos. Os escravos não tinham direito de nada, não tinham salário, não tinham nada, né? Eles eram posse dos seus donos. Já os servos tinham certas liberdades e tinham um salário, um soldo, né, para que pudessem ter ali o sustento básico da sua família dentro da casa dos seus senhores. Então, a Bíblia está dizendo isso, olha, se você tem o jugo, a responsabilidade, está debaixo da servidão, que é como se fossem os trabalhadores hoje em dia, não de forma pejorativa, né? Não servidão no sentido negativo da palavra, mas aquele trabalhador que é assalariado, estimem os seus senhores por dignos de toda honra. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que cumpram sua função, que cumpram o seu papel, que façam tudo com excelência, honrando os seus líderes, os seus patrões, os seus senhores, né? Dignos de honra são eles. Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, duas coisas que são feridas, blasfemadas e testemunho destruído é quando o trabalhador mete a boca, desonra, faz um trabalho mal feito com relação aos seus superiores. Então, toda vez que nós trabalhamos com excelência, somos produtivos, né? Trabalhamos de forma digna, honrada e respeitamos e honramos os nossos líderes, o nome de Deus é exaltado e a doutrina de Deus também é glorificado, né? O ensinamento, a doutrina, aqui sempre lembrando que é a doutrina de Cristo expressa nos evangelhos e a doutrina apostólica expressa nas epístolas ou cartas pastorais, tá bom? Então, não blasfeme o Senhor. Não fira o testemunho cristão. Dê um bom testemunho da sua fé, você que trabalha em um determinado lugar, numa determinada empresa, debaixo de uma liderança de alguém, de algum empreendedor, de algum empregador, de algum empresário, comerciante, seja onde for, se você estiver debaixo de alguém, trate essa pessoa, o que a Bíblia chama de senhores, com toda a honra e sejam produtivos, eficazes, façam tudo com excelência, servindo como ao Senhor, tá bom? Lá em Colossenses 3 fala sobre isso. E aí vem o versículo 2: e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles são aqueles que participam do benefício. Que benefício é isso? É esse, a vida eterna, a salvação, assim como vocês. E são crentes e amados. Isto ensina e isto exorta. Então, Paulo está falando para Timóteo ensinar estas coisas, para que os servos, o que para nós hoje seriam os trabalhadores, não desprezem os seus empregadores que sejam crentes. Não é porque é crente que eu vou tratar como coigual. Não, ele tem uma liderança sobre a minha vida, eu preciso, né, respeitá-lo, honrá-lo, servi-lo ainda melhor por ser meu irmão em Cristo,
por fazer parte da família de Deus, por participar do mesmo benefício, ou seja, temos a mesma salvação, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Melhor ainda, queridos, aí que temos que servir melhor, de maneira mais eficaz, com excelência, sendo produtivos e honrando os nossos líderes, os nossos empregadores, tá? O que a Bíblia chama aqui de senhores. Se alguém ensina outra coisa, outra doutrina, diz Paulo no versículo 3, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Aí temos que ligar com o 4. O 4 diz, essa pessoa é soberba, nada sabe, mas delira, né? Está em uma espécie de loucura, insanidade, acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Perversidades, contendas de homens, corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Então são 3 versículos que estão interligados. Paulo está dizendo, olha, se alguém está ensinando, se alguém é mestre, ensinador, pastor, presbítero, líder, obreiro, missionário, que ensine alguma coisa diferente disso que eu estou passando para vocês, e aqui Paulo evoca, né? Invoca aqui a autoridade apostólica dada pelo próprio Cristo. Se alguém está ensinando alguma coisa que não tem a ver com a sã doutrina, ou seja, com a doutrina saudável, com ensinamento saudável, equilibrado do nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a piedade, piedade aqui no sentido de essa doutrina, esse ensinamento produz santificação, produz consagração, produz separação para Deus, no sentido que glorifica a Deus. Se essa pessoa está ensinando algo diferente, vamos se rebelar contra os nossos líderes, vamos de alguma maneira, né, deixar de trabalhar aqui e fazer um trabalho mal feito, ou sabotar os nossos senhores, os nossos empregadores. Toma cuidado, essa pessoa é soberba, nada sabe, não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, está na carne, delira, ou seja, está numa espécie de loucura, insanidade, vai gerar contendas, contendas são as confusões, geralmente são pessoas movidas por invejas, porque querem o lugar dos seus patrões. Porfias também, fala de porfias são pequenos conflitos, confusões entre as pessoas. Blasfêmia, que começa a ferir e caluniar o caráter de Deus, falar coisas inverídicas, mentirosas sobre o caráter de Deus. É isso que significa a palavra blasfêmia. Blasfêmia é qualquer coisa que você está falando contrária ao caráter de Deus. Por exemplo, dizendo que Deus é mau, que Deus é injusto. Isso é uma blasfêmia. Então, jamais isso pode sair da tua boca. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é bom. Ruins suspeitas, quer dizer, aquela pessoa vai ficar fofocando, jogando pessoa contra pessoa, lançando falsos testemunhos, falsas suspeitas, e essas perversas contendas, elas contendas no sentido de conflitos, brigas, confusões, são movidas por homens debaixo de corrupção de entendimento. Sua mente já se corrompeu, a sua mente já se depravou, a sua mente já foi tomada pelo diabo, por isso, uma corrupção de mente, de entendimento. São privados da verdade, em que sentido? Que eles não têm ligação nenhuma com a verdade. Quem opera por detrás deles é o diabo, é Satanás, é o pai da mentira. Por isso que eles são privados da verdade. Eles não têm nada a ver com a verdade. A sua boca é uma boca mentirosa. E às vezes até no final aqui a Bíblia diz, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Por quê? Porque às vezes eles até têm uma fala mansa, bonita, né, bem colocada, só que a motivação por detrás do coração dessas pessoas, no sentido de mestres falsos, ensinadores corruptos, ensinadores movidos por espíritos enganadores, conforme diz 1 Timóteo 4:1 ali, que nós já lemos, são espíritos enganadores que se infiltram em lideranças corruptas, perniciosas, cuja motivação é o dinheiro, é o ganho, é ter mais, é ter para si. São motivações egoístas, não é ensinar o verdadeiro caminho de salvação,
de vida eterna, pelo contrário, são pessoas dissimuladas, falsas, hipócritas. E a Bíblia termina dizendo: aparta-te dos tais. Por quê? Porque no versículo 6 ele diz: mais grande é ganho a piedade com contentamento. Ou seja, ele termina dizendo: olha, a piedade, a vida consagrada, a santificação, a dedicação ao ministério, à obra de Deus, só é válida, só é verdadeira se você viver uma vida com contentamento. Contentamento é uma espécie de, é um estado de satisfação, de alegria, de gratidão, de simplicidade, de singeleza de coração. Por isso, o líder cristão precisa ter um estilo de vida singelo, simples, e não luxo e ostentação, porque isso escandaliza, é mau testemunho. Não que ele não possa ter coisas boas, ele pode ter coisas boas, só que as coisas boas não podem tê-lo, subjugá-lo, tiranizá-lo. Ele não pode ser escravo de mamon, do dinheiro, jamais. Pelo contrário, o dinheiro é apenas um recurso, um meio para a expansão do evangelho e para que ele viva com a sua família uma vida digna, honesta, correta, boa, é claro, abençoada pelo Senhor, mas sem exageros, sem extravagância. Pelo contrário, na simplicidade, na singeleza do evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos terminar por aqui. Aqui debaixo tem um link de descrição, todas as informações, caso você se sinta à vontade e queira contribuir com esse ministério. Também tem aqui nosso Instagram, nosso site, todas as informações da igreja. Vem estar conosco toda quarta, às 20 horas, no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, que tudo aquilo que você colocar as mãos esteja debaixo da bênção, da graça e da glória do Senhor.